Beleza, vamos finalmente começar a mexer nos códigos em Go. Então, até esse momento, o Go só servia para distribuir os arquivos estáticos para a gente, porém, a gente já conseguia jogar apenas com JavaScript, o HTML e o CSS. E agora a gente vai começar a aprimorar para adicionar a funcionalidade de multiplayer, certo? Então, para iniciar, a gente vai precisar baixar um pacote chamado WebSocket e ele possui basicamente um protocolo diferente, uma forma diferente de se comunicar. A comunicação mais utilizada no ambiente web é a HTTP, REST, e ela sempre espera uma resposta. Então a comunicação é feita de forma assíncrona. Então é feita uma solicitação e a gente já espera que tenha um retorno. O WebSocket ele mantém uma conexão viva e os dois lados conseguem se comunicar próximo de uma comunicação em tempo real. Então, é basicamente o que a gente está buscando. Então, o jogador ele envia informações, o nosso servidor ele vai receber, realizar operações e vai retornar para o nosso jogador. E com isso a gente tem um feedback melhor e consegue resolver o problema de uma forma mais satisfatória. Então, para isso a gente vai precisar baixar o pacote. E a gente utiliza esse comando, go get github.com/gorilla/websocket. Beleza, ele adicionou, ele alterou aqui o arquivo gomod e o gosun e adicionou a nossa dependência. Beleza. Agora a gente vai criar uma conexão aqui no nosso serviço em Go. Para isso a gente vai precisar criar uma nova saída aqui no nosso main. Para isso eu vou colocar http.handle coloco o meu pattern, vou colocar AWS, que é o padrão mais comum, e vou precisar criar um handler, uma função. Vou chamar ela de handle WebSocket. Eu vou criar ela aqui em cima. Então eu tenho a func e eu vou ter esses parâmetros aqui mesmo. Então eu vou ter o HTTP Response Writer e o HTTP Request. Beleza. Para a gente conseguir utilizar o WebSocket, a gente vai precisar de uma propriedade específica do pacote que a gente acabou de baixar. Eu vou criar aqui uma variável upgrader e ela vai vir do WebSocket. Opa. Eu preciso importar, colocar ponto upgrader e aqui eu vou apenas colocar algumas propriedades a mais. Eu vou colocar o check origin e eu vou deixar retornar verdadeiro porque a gente não vai estar verificando origens nesse momento. Depois, claro, se a gente colocar em um ambiente produtivo, a gente teria que adicionar os DNS aqui ou padrões específicos para tornar esse processo mais seguro. Certo? Tendo essa definição do Brigadier, a gente pode, de fato, realizar essa operação. Então, eu vou criar uma variável chamada connection e eu vou chamar de fato o Brigadier passando o nosso response writer e o nosso request, a nossa requisição. Beleza, o nosso upgrader, ele espera
esses parâmetros e header se a gente quisesse passar alguma coisa. A gente verifica se deu algum tipo de erro, né? Beleza. Quando a gente finalizar essa, a gente pode fechar a conexão. Beleza. Para a gente manter a conexão ativa, a gente vai utilizar um for. Opa. E vai ficar lendo as mensagens que o nosso cliente envia. Se caso der algum erro, a gente só para a execução, basicamente. Vou fechar aqui. Beleza. Senão a gente só vai printar a mensagem, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo, né? E eu vou mandar uma resposta, mas aqui a gente já poderia testar a conexão de fato, né? Eu vou fazer isso basicamente. Tá. A gente tem a nossa conexão feita, conexão WebSocket. Basicamente ela faz o upgrade de HTTP para WebSocket, verifica se tem algum erro, né? Nosso handler de erro. E fecha a conexão se o nosso método foi encerrado. E fica escutando as mensagens recebidas. E só printa pra gente nesse momento. A gente já tem o nosso lado do servidor e agora a gente precisa conectar lá no nosso cliente de fato. Para isso a gente vai precisar criar uma nova conexão WebSocket. Eu vou criar uma constante. AWS igual a new WebSocket. E vou passar ela fixa. Então vou colocar AWS, que é o, o protocolo. E vou colocar a localização atual, que eles rodam no mesmo local, né? Basicamente, nossa aplicação em Go que está distribuindo nossos arquivos estáticos. E o AWS, que é o caminho lá que a gente definiu. Feito isso, a gente já consegue ouvir os eventos que estão sendo recebidos por essas propriedades do WebSocket, né? Então, a gente tem o message, o open, a parte estado, se você quiser enviar alguma coisa. Então, vou iniciar com o message, ele vai ouvir um evento e a gente vai printar o que a gente está recebendo. Não vou seguir a sugestão aqui, então basicamente eu vou colocar que ele foi a mensagem que eu recebi, basicamente. Mas antes disso, a gente também tem a parte de conexão, né? On open, e eu posso colocar aqui que a conexão foi recebida. Também tenho a parte de fechamento de conexão. Então, on close, para a parte de desconexão e também de erro. Então, on error, eu posso printar o erro. Então, basicamente, são esses 4 eventos que a gente vai ter. E nesse momento, né? Depois a gente pode adicionar mais. A gente não precisa instalar mais nada aqui no nosso cliente, basicamente. Então vamos iniciar a aplicação. Então go run. Ponto. Ele já estava com o navegador aberto aqui. Fechar aqui e abrir o console. Beleza. Dá um reload. Então ele se conectou e já apresentou lá uma mensagenzinha lá no nosso servidor. Então que ele colocou connected to the server. Basicamente ele pegou o evento aqui de OnOpen. Ele colocou esse console log e enviou uma mensagem lá pro nosso servidor. Hello from client, que é o que foi recebido lá na nossa aplicação em Go. Então a comunicação lá já está funcionando. Agora eu vou fechar a minha conexão aqui. Então ele já mostra lá no nosso navegador que ele foi desconectado também. Isso é praticamente instantâneo. Agora eu só vou colocar um evento aqui também, mas já ficou bem claro que a comunicação lá está funcionando. Então eu vou colocar basicamente
para a gente escrever a mensagem de volta, né? Então a gente pode utilizar esse método da connection, que é o write message, e a gente retorna a gente escreve uma mensagem lá para o nosso cliente. E a gente trata os erros se a gente quiser, né? Que essa operação ela pode falhar no meio do caminho. Então, vamos ver como é que tá se comportando agora. Beleza, estou com o servidor iniciado. Abri o meu navegador. Não apresentou nada ainda. Quando der o reload, ele vai iniciar a conexão novamente. Beleza, ele deu a mesma mensagem de antes. Se conectou com o servidor. Escreveu lá no console da nossa aplicação em Go. E ela escreveu novamente, retornando pro nosso cliente. Então, ele recebeu do servidor hello from client. Então, nesse vídeo é basicamente isso. A gente criou a conexão. Iniciou o nosso processo lá no Go. E a gente vai seguir aprimorando essa conexão no WebSocket aqui.